A principal pauta minha é uma pauta ambiental. Sempre quando vai entrar um debate, eles tentam interditar esse debate para eu voltar para aquele debate da minha condição, né? E a questão da crise climática, o caminho é esse, é entender o que a ciência tem mostrado. E a gente tem visto na prática, tá um calor infernal aqui em Jundiaí. Sim. Os primeiros 22 anos deste século, 18 bateram recorde no aumento de temperatura. Sim. Em janeiro do ano passado, em Minas Gerais, 50% dos municípios decretaram estado de emergência devido às chuvas. Então, é um problema seríssimo disso. E o modelo econômico não tem sinalizado para alguma transformação profunda que mude esse cenário. Então, os dados são alarmantes. A ciência tem mostrado uma realidade alarmante, que eu acho que nós temos que ter um cuidado para não causar um niilismo, uma descrença da sociedade. Sim. Então, às vezes, os dados científicos são importantes, mas acabam causando também um alarde, uma descrença. Mas é possível transformar, sobretudo pensando no novo modelo econômico. A transformação ela é mais profunda. E essa questão sempre esteve ligada à minha prática cidadã política. Cidadã no campo do veganismo, eu me torno vegana por uma questão preocupada com essas questões climáticas e da água. Se perguntar que eu gosto de carne, eu amo carne. Fico salivando quando eu vejo carne, assim. Mas não compro um princípio ético. E todo mundo na sua casa é vegano também? A minha companheira iniciou sendo vegana antes de mim e hoje é vegetariana. A minha filha tem 4 anos. Ela foi vegana até os 3 anos e hoje é vegetariana. E se ela um dia quiser comer carne, não tem problema algum, é a questão dela. Mas como essa questão sempre fez parte de mim, então eu lembro quando eu fui candidata a vereadora, por exemplo, falei, como é que eu vou fazer campanha com aquele tanto de material que é utilizado na campanha, tanto de papel que é usado na campanha? Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, na campanha de 2016, a quantidade de lixo eleitoral produzida no Brasil daria para fabricar ou gerar 40 milhões de livros. Aí eu perguntei para a sociedade, vocês preferem aquele 40 milhões de livros ou aquela quantidade de lixo eleitoral? Aí eu optei por fazer uma campanha lixo zero. Não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhum adesivo, nada. Mas não bastava ser eu, ter que lutar pelo outro também. E disse que cada voto que eu tivesse seria uma árvore que eu plantaria. Aí eu terminei as eleições com 37 mil votos, me colocou como a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte e com uma dívida no SPC ou no Serasa das Árvores, devendo 37 mil mudas. Como é que eu vou plantar tanta árvore? Eu lembro que teve uma visibilidade muito grande e no outro dia, aí mineradoras, setores do agronegócio me procuraram oferecendo muda. Eu falei, não, prefiro morrer com essas dívidas, mas fazer um trabalho sério. E aí nisso a gente começou a produzir, plantar com grupos de agroecologia, mas eu pensei, o que transforma o mundo é a política. Então vamos fazer uma política de arborização. Na época eu sentei com o prefeito da época e falei, vamos construir um projeto de ecoalfabetização. Vamos plantar árvore, plantar água e plantar consciência. Porque uma árvore adulta projeta em média na atmosfera 1000 litros de água. Então plantar árvore é plantar água. E plantar árvore é plantar também uma sensação térmica melhor. Porque uma árvore, segundo mostra a ciência, ela equivale a cerca de 10 aparelhos de ar-condicionado. Então eu falei, vamos fazer assim, nós pegamos espaços vazios próximos às escolas, falei, vamos transformar aqueles espaços em agroflorestas, para produzir alimento perto da escola, convidando a comunidade escolar para plantar. E aí não sou eu que vou plantar, vai ser eu, mas também o pai, o aluno, a professora, o diretor. Porque você está plantando árvore, está plantando consciência, está se reconectando com o verde, que foi nos retirar dessa possibilidade já. A gente acha que o meio ambiente é lá e nós aqui. E aí a criança transformar aquele espaço do espaço afetivo e com uma lógica que eu acho que é fundamental. Transformar o caminho para a escola o melhor caminho do mundo. O melhor caminho do mundo tem que ser o caminho para a escola. Ele tem que ser arborizado, tem que ser bonito, tem que ter muito grafite, tem que ser colorido, tem que ser lúdico, tem que ter brinquedo, tem que ter tudo. O prefeito na época topou e nós criamos um projeto de ecoalfabetização para plantar ao redor das escolas cerca de 50 mil árvores. Começamos, mas infelizmente, aí esse é o problema da política partidária. Quando mudou o prefeito, eles desmontaram esse projeto e não teve continuidade. Mas se um dia eu for prefeito, eu ponho isso em prática. E você falando do veganismo, como que é você lidar com os ruralistas lá dentro lá? Deve ser mais complicado também, né? Isso é um agravante, né? Não tem como avançar. O cenário político hoje está muito ruim. Esses 4 anos, acredito que nós vamos lutar para não ter retrocesso. Eu digo que a vitória do Lula não foi a vitória dos sonhos. Foi a derrota de um pesadelo. Sim. A gente consegue dormir e sonhar hoje. Isso, dá pra dormir e sonhar de novo. Eu tenho total convicção de que o Lula não vai fazer grandes reformas estruturais, porque primeiro, isso não estava no programa político dele, mas também não tem ambiente político para isso, porque a Câmara, com um parlamento cada vez mais fisiológico, seguindo o Lira, não cria espaço para reformas profundas. Então, os 4 anos do Lula vão ser anos ok, né, pra gente viver sem aquele trauma e o fantasma do Bolsonaro
Bolsonaro, etc. Mas a gente também não vai conseguir avançar muito, porque o parlamento não deixa e essas bancadas, por exemplo, também não deixam. Então, debate sobre o veganismo, sobre defesa dos direitos dos animais, por mais que nós mostramos que esse debate é um debate ligado à questão climática, um debate ligado à saúde, porque há um conceito que é importantíssimo, que é de saúde única. Saúde única é entender que a saúde humana, animal e ambiental estão interligadas. Sim. Você negligenciar uma saúde impacta a outra. Então, um exemplo maior é a Covid. Segundo a OMS, 70% das novas doenças são de origem zoonótica, de origem animal. A culpa não é dos animais, mas da relação irresponsável que a gente tem com os animais. Sim. Então, um debate sobre veganismo enfoca isso. Mas também acho que tem um debate, para além disso, um debate de consciência. Porque com essa crise econômica, há um achatamento da categoria de humanidade e um achatamento dos nossos sonhos. Mas não tem grandes sonhos, grandes perspectivas, grandes utopias. A gente só trabalha, produz, como se fosse máquina. Porque nós não somos mais humanos, nós somos uma máquina de um sistema econômico em crise. E se é máquina, você não tem grandes sonhos de você superar uma sociedade antropocêntrica, que coloca o ser humano como centro do universo, substitui por uma visão ecocêntrica, que nós não somos ser do universo, mas parte do universo, que nós não somos os únicos sujeitos de direitos, mas que rios, mares, serras também sejam sujeitos de direitos. Porque o antropocentrismo é ruim, não só para o meio ambiente, não só para os animais, é ruim para o humano. Porque o que é humano numa sociedade antropocêntrica? O humano numa sociedade antropocêntrica é o homem branco, rico, europeu, cisgênero, heterossexual. Quanto mais distante dessa categoria, menos humano você é visto. Então os indígenas estão distantes, foram tratados historicamente como selvagens. As mulheres estão distantes, foram tratadas como máquinas reprodutoras. Negros e negras foram escravizados. Desumanizando. Nós, travestis assexuais, lutamos ainda para ter um nome. Ou seja, nós temos que romper com essa concepção de o que é humano. Porque a noção de humano também não nos contempla e nunca vai nos contemplar. A gente tem que trabalhar com um outro modelo de sociedade, que é o modelo ecocêntrico, ou biocêntrico, que é o que já existiu e existe. Não estamos inventando a roda. Isso está nas comunidades mais tradicionais. Você pega a relação que os povos indígenas têm com o meio ambiente, é uma relação de respeito, de entender que ele é parte. Mas a gente pode materializar em pequenas políticas que ajudam uma cidade, pelo menos, nos dê mais 500 anos aqui, né? Algumas pessoas, inclusive figuras políticas, tratam de uma maneira muito mesquinha, dizendo que, sei lá, você vai lutar pela causa animal, sendo que nós temos problemas maiores. Mas está tudo profundamente interligado, não tem como, né? Está interligado, mas também tem que dizer também que essa causa animal, infelizmente, alguns políticos da ultradireita se apropriaram, né? Aí defende cão e gato, tem que ter política para cão e gato. Em Belo Horizonte a gente tem um exemplo, nós temos uma luta histórica em Minas Gerais para a Serra do Curral. A Serra do Curral é como se fosse o Pão de Açúcar para o Rio de Janeiro. Imagine se amanhã viesse a notícia de que vão minerar, dinamitar o Pão de Açúcar. É inconcebível. E estão fazendo isso com a Serra do Curral, com mineração ilegal. E aí a gente luta para preservar aquela área, mas muitas das vezes quem está a favor da destruição são deputados da causa animal, defende cão e gato. Se tivesse cão e gato na Serra do Curral, eles defenderiam a Serra do Curral. Então, assim, eles se apropriam dessa pauta. Então, assim, eu defendo cão, defendo gato, lógico, tem trabalho de zoonose é importante, né? Castração, etc. Mas a questão é muito mais sistêmica, entender que isso está ligado à luta de classe, que isso está ligado à questão racial, que o veganismo também, ele tem um problema. Os veganos odeiam quando eu falo isso. E alguns dizem que eu não sou vegana, por isso eu falei, tá beleza, então foda-se, eu não sou vegano, então não tem problema, eu não estou preocupado com a palavra que vocês vão me dar, porque é o veganismo, esse veganismo mais tradicional, que está preocupado com o consumo só. Então, quer ter mais produtos veganos na prateleira, quer que o Subway tenha um hambúrguer vegano, quer que o McDonald's tenha um hambúrguer vegano. Eu não quero que o Subway tenha um hambúrguer vegano, eu quero que o Subway pague melhor a pessoa que trabalha lá. Eu não estou preocupada se a Colgate vai lançar uma pasta de dente vegana. Eu quero que a Colgate polua menos os rios e mares. Isso não vai mudar, que é um dos maiores poluentes, que afeta os peixes. Porque se você pegar o gráfico de o número de pessoas veganas da última década, cresceu consideravelmente. O número de produtos veganos cresceu consideravelmente, mas a exploração animal aumentou consideravelmente. É porque o veganismo em si, ele sozinho não dá conta. Ele tem que estar com a luta de classe. Sim, tem que estar conectado. Até porque quem vai mudar a sociedade é o povo. Então você tem que colar o veganismo com o povo, mostrar que nós estamos juntos, porque eu estou lutando por comida sem veneno. Porque se tiver veneno, vai acabar com as abelhas. E acabando com as abelhas, acaba com a biodiversidade, acaba com os animais. E acaba com a gente. Com os animais, porque estamos nós. Somos nós também, né? Então, assim, eu quero comida de qualidade. Pra mim, a luta do veganismo é uma luta. É esse o veganismo que eu acredito. Não tô sozinha, não. Eu sou minoria dentro do veganismo. Inclusive, eles nem querem que eu seja chamada como vegana. Eu falo, se vegana é isso que vocês são, então eu não sou. Porque eu acho que é muito mais um ecofascismo em alguns momentos do que veganismo. Perfeitamente. Veganismo sem luta de classes é uma dieta, apenas, né? É uma coisa esvaziada de... Tem que entender o cenário maior, de fato. Isso que a Duda falou de, tipo, não adianta a empresa só falar, agora a gente tem uma versão, mas ela continua ainda poluindo, continua pagando menos. Os outros problemas, eles ainda existem.
existem. A diferença é que agora o cara que ele é vegano, ele vai falar, mas agora eu posso comprar o meu lanche vegano. É o que o Chico Mendes fala. Essa frase do Chico Mendes que você parafraseou. Que ambientalismo sem luta de classe não é ambientalismo, é jardinagem. Jardinagem, né?